saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo. É isso mesmo, porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não, de placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Bom dia, Deus abençoe essa segunda-feira, né? Dia 19 de maio, né? De 2025. Deus, Ele quer transformar a sua vida. Ele quer que essa semana seja de resultados, de respostas, que essa semana seja diferente. Por isso, nós estamos aqui lhe convidando para orar junto conosco, para unir a sua fé com a nossa. Se você, nesse momento, se voltar para Deus, Ele vai enxugar suas lágrimas. Se você se tornar para Deus, Ele vai te socorrer. Ele é poderoso para fazer maravilhas, mas Ele só pode fazer maravilhas se você se torna para Ele, se você se volta para Ele, se você crê no poder dEle. Você crê? Você quer ver esse Deus operar maravilhas? Então, vamos juntos unir a nossa fé. Nós vamos falar com Deus em oração. Se você quiser preparar um copo com água, uma caneca com água, eu tenho aqui a minha preparada. Vamos consagrar a água. Ao beber dessa água, você receberá força, você receberá ânimo, você receberá disposição. Pode ter certeza disso. E aquilo que vem dando errado vai dar certo. Aquilo que não mudou vai mudar. Aquilo que você não alcançou, você vai alcançar. Aquilo que você não recebeu, você vai receber. Pode ter certeza disso. Porque Ele não falha. Ele não falha. Ele nunca falhou e Ele nunca falhará. Vamos juntos unir a nossa fé? Se possível, feche os olhos. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor nunca falhou e nunca falhará. Nós sabemos que o Senhor continua vivo. O Senhor continua operando milagres na vida dos que creem. O Senhor continua fazendo maravilhas, meu Pai. Então, ó Deus, considera essas pessoas que estão agora orando conosco, que estão agora falando contigo. Eu não sei qual é o pedido, qual é o desejo, eu não sei o que elas necessitam, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece cada lágrima, cada gemido. O Senhor é poderoso para mudar essa situação. Então, ó Deus, nesse momento, cura o doente, liberta o cativo, fortalece o fraco, levanta o caído, meu Pai. Nesse momento, meu Deus, toca nessas pessoas que se encontram aflitas, desesperançadas, angustiadas, pessoas que estão vivendo o dia mal, pessoas que estão vivendo o lado avesso da vida. O Senhor é o único que pode transformar o filho, transformar o marido, a esposa, transformar a mente, coração. O Senhor transformou a água em vinho, transforma a vida dessas pessoas, transforma, meu Deus, a vida de todos esses que estão agora te buscando. Eu determino, meu Pai, que esse dia seja uma bênção, que essa semana seja uma bênção. Eu determino que a Tua palavra se cumpra na vida dessas pessoas, que a Tua promessa se cumpra na vida dessas pessoas. Que neste momento, meu Deus, o
o doente seja curado. Se tem alguém com dor, que a dor desapareça, que o mal vá embora, que toda mazela, que toda maldição seja quebrada, todos os principados, potestades, todos os demônios que sejam amarrados, aniquilados, queimados, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, consagra a água que ela preparou. Ao beber dessa água, que ela receba saúde física, saúde espiritual. Abençoa todos que participam dessa oração. Abençoa as famílias, as crianças, guarda as crianças, proteja. Livra-nos dos males físicos e espirituais. Caia 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, que não sejamos atingidos, meu Pai. É o que a gente determina, pois entregamos tudo nas Tuas mãos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga aí: eu estou abençoado. Respira fundo, receba a paz, em nome de Jesus. Amém. Amém? Beba dessa água crendo no sobrenatural. Seja abençoado. Tenha uma semana abençoada. Caso você queira, a Igreja Hospital da Alma está aqui na Avenida Amazonas, 1744, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Hoje, segunda-feira, nós oramos pela vida financeira. Pedimos a Deus sabedoria financeira, sabedoria para empreender, para comprar, para vender, para negociar. 8 da manhã o primeiro culto e o principal às 7h30 da noite. Às 7h30 da noite a gente transmite também aqui pelo canal no YouTube, para as pessoas que moram em outro estado, outro país, cidade distante, para que ela possa participar do culto. Agora, se você mora aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, venha presencialmente, venha lutar pela sua vida financeira, pela sua vida econômica, buscar de Deus direção para que você possa vencer, tá bom? Se você puder ficar mais um pouco, eu vou deixar uma sugestão aqui de palavra, de pregação, que é para te fortalecer. Se você não puder ouvir agora, ouça depois. Mas se você puder, ouça agora. Porque à medida que você se alimenta espiritualmente, você ganha imunidade contra o mal. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe essa semana, que Deus abençoe a sua vida. Bom dia. No versículo 19, os obreiros podem sentar também, para que todos prestem atenção, por favor. Atos 14, versículo 19, o título diz: Paulo é apedrejado. Mas antes de lermos isso aqui, essa mensagem aqui, eu queria que você analisasse a sua condição hoje diante do Senhor Jesus. Quem nós estamos sendo hoje, dia 31, é isso? 30 de setembro de 2020. Quem nós estamos sendo na presença de Jesus? Nós estamos sendo Marta ou estamos sendo Maria? Jesus, ele vai na casa de Marta e Maria. Maria fica aos pés de Jesus, ouvindo Jesus, querendo sugar, no bom sentido, tudo que ela puder de bom de Jesus, ouvindo Jesus, aprendendo com Jesus, se alimentando espiritualmente de Jesus. E Marta, preocupada com seus afazeres de casa. Não sei o que ela estava fazendo, ela estava limpando a casa, ela estava fazendo alguma comida, preparando alguma coisa para Jesus comer, mas eu sei que chegou um momento que o fato de Maria estar aos pés de Jesus incomodou Marta. E Marta chamou a atenção de Jesus para isso, dizendo o seguinte: dá para o Senhor falar com a minha irmã para me ajudar? Certamente Marta já tinha pedido para Maria ajudá-la. Certamente Marta já tinha pedido para que Maria pudesse ajudá-la nos afazeres de casa. E Maria ficou aos pés de Jesus. Até que chegou o momento que Marta falou: peraí,
dá para o senhor falar para minha irmã, porque em outras palavras, eu falando, ela não ouve. Eu chamando a minha irmã para me ajudar nos afazeres de casa, ela não está me ouvindo. Mas quem sabe o senhor falando, ela vai ouvir. Porque santo de casa não faz milagre. Eu falando, ela não me ouve. Mas se o senhor falar, ela vai ouvir. Marta, de repente, estava cheia de razão. Mas Jesus disse assim: Marta, Marta, por que te preocupas com tantas coisas? A tua irmã escolheu a boa parte. E esta parte que ela escolheu, basta. Ela não precisa de outras, não. Essa que ela escolheu é a melhor escolha que ela fez. E isso não será tirado dela, não. Jesus estava chamando a atenção de Marta, dizendo o seguinte: você, Marta, você está achando que está com a razão, fazendo tantas coisas, mas quem está com a verdadeira razão é a sua irmã, que ficou aqui aos meus pés. Às vezes, nós achamos que o fazer é mais do que o ser. E nós queremos nos esconder atrás do fazer. Mas eu faço oração de madrugada, eu faço jejum, eu faço voto, eu faço tantas coisas. Jesus não estava dizendo que o que Marta estava fazendo estava errado. Jesus não disse: ô Marta, tudo que você está fazendo está errado. Jesus só falou o seguinte: você só está preocupada com coisas que não vão trazer para você nenhum benefício. Você está preocupada com tantas coisas que você, com essas suas preocupações e com sua disposição em fazer, em trabalhar, em isso e aquilo, não vão trazer o benefício que traria se você estivesse no lugar da sua irmã, ouvindo o que eu estou passando para ela. Porque o que eu estou passando para ela aqui, você pode estar ouvindo de longe, mas a sua preocupação com as outras coisas não faz você entender, não faz você captar, assimilar o Espírito. E às vezes não é isso que acontece. Tem gente que ela está dentro da igreja, ouvindo a pregação, mas a cabeça dela, ela está fazendo tantas outras coisas no momento da pregação que ela não consegue estar no lugar de Maria, mesmo dentro da igreja, sentada assistindo a reunião. Mesmo dentro da igreja, que parece que ela está no lugar de Maria, ouvindo a pregação, mas a cabeça dela está em tantos outros lugares agora, nesse momento, que ela não consegue ouvir, compreender a voz do Senhor Jesus. É como se a gente estivesse agora em casa, assistindo a reunião pela internet, e ao mesmo tempo dando comida para o filho, fazendo comida, ou limpando a casa, está ouvindo, mas está fazendo outras coisas, chama a atenção do filho, conversa com o marido, atende o telefone, mas está ouvindo a reunião. Estamos ouvindo a reunião, mas ao mesmo tempo nós estamos falando com tantas outras pessoas, aí atende o interfone, fala com o marido, chama a atenção do filho, chama a atenção do cachorro, chama a atenção de não sei mais quem, mas eu estou ouvindo a reunião. Eu estou ouvindo a palavra de Deus. Só que você não parou para ouvir a palavra de Deus. Você não parou para ouvir o Senhor Jesus e entender o que Ele tem preparado. Então hoje nós temos um cristianismo fraco. Hoje nós temos um grupo de cristãos fracos, espiritualmente falando, porque não escolheram a boa parte, que é estar com o Senhor Jesus, ouvir o Senhor Jesus, viver para o Senhor Jesus. Se a gente comparar os cristãos do passado, que eram jogados para os leões, e não negavam a fé, e a gente comparar com as nossas lutas de hoje, nós vamos ver e entender o quanto somos fracos, espiritualmente falando.
Cristãos do passado que eram queimados, ateavam fogo neles só porque eles assumiam a sua fé em Jesus. Só porque eles assumiram a fé em Jesus, a perseguição deles era essa. Era ser jogado para os leões, ateavam fogo neles e riam. Eles gritando, queimando e riam. E mesmo assim eles não negavam a fé. Era só negar. Na hora que jogavam o líquido inflamável, era só ele falar: não, eu nego, pode ficar tranquilo, deixa comigo. Mas eles louvavam a Deus, morriam cantando. Por quê? Porque eles sabiam que aquele corpo, mesmo queimado ou destroçado pelos leões, mais cedo ou mais tarde iria morrer. De um jeito ou de outro iria morrer. Mas o que importava para eles era onde a alma estava indo. Para onde a alma estava indo naquele momento. O mais importante era a salvação. E hoje não. O mais importante é o nosso ego. O mais importante é o nosso orgulho. O mais importante hoje é o nosso eu. O mais importante hoje são as coisas terrenas. E a gente sempre acaba deixando, na sua maioria, a salvação em segundo plano. E a gente ainda reclama da Maria, que está aos pés de Jesus. Será que hoje Jesus está nos vendo como Maria ou como Marta? Quando Jesus nos vê como Marta, além de a gente estar preocupado com tantas outras coisas, a gente ainda cai na besteira de murmurar, de achar que Jesus não está vendo. Você vê que Jesus, ele poderia ter chamado a atenção de Marta e falado: Marta, para de fazer o que você está fazendo e senta aqui também, como a sua irmã. Mas Jesus não falou nada. Sabe por quê? Porque Jesus, ele nos dá livre arbítrio. Jesus não impõe nada para a gente. Jesus não nos obriga a servir Ele. Jesus não nos obriga a ouvir Ele. Jesus não nos obriga a andar com Ele. Ele mostrou que Ele é o caminho. Ele mostrou que Ele é a verdade. Que Ele é a vida. E nós é que decidimos se queremos estar atarefados com tantas outras coisas ou se queremos estar com Ele. É bem verdade que quando você assume a sua fé no Senhor Jesus, você não vai enfrentar, você não vai passar por um mar de rosas. Antes de assumir a fé em Jesus, a gente vivia o inferno. Antes de conhecer Jesus, antes de se voltar para Jesus, nós éramos escravos do diabo, nós vivíamos dominados pelo diabo. Uns mais, outros menos. Mas nós vivíamos na nossa cegueira espiritual. Aí a gente assume a fé em Jesus, abandona as coisas ilícitas, abandona aquilo que não presta, assume a fé em Jesus, a gente passa por lutas, por perseguições, por aflições, por dificuldades, só que com uma diferença. Nós temos em Jesus a garantia de que vencemos essas lutas, essas aflições. Ele mesmo disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E sobretudo, para onde vai a nossa alma quando morrermos? Se você morresse hoje, antes dessa reunião, para onde teria ido a sua alma? Se você tivesse morrido antes dessa reunião, para onde teria ido a sua alma? Onde estaria a sua alma agora? O seu corpo estava sendo preparado para enterrar amanhã.
Mas você que está dentro desse corpo, estaria onde agora? Aos pés de Jesus, como Maria? Ou no inferno? Porque não tem outro lugar. Ou o reino de Deus, ou o inferno. E aí? Responde para você mesmo. E quem garante que a gente não vai morrer ainda hoje? A gente nunca imagina, né? O que vai acontecer com a gente. A gente sempre acha que pode acontecer com os outros. Mas os outros, que está acontecendo hoje com eles, eles também pensavam que aconteceria só com os outros. E hoje o outro está sendo ele. Aí quando nós falamos de um cristianismo que nós vivemos hoje, fraco, de cristãos fracos, nós estamos falando de pessoas que quando o milagre não acontece na hora que ela quer, ela sai da igreja, ela desiste de Jesus. Pessoas que, pasme você, por alguns anos andaram com a Bíblia. Pessoas que por alguns anos tiveram experiência com Jesus, receberam milagres, alcançaram respostas, mas hoje estão servindo o diabo. Estão batendo cabeça para o diabo. Pessoas que serviram a Deus. Eu conheço pessoas que foram pastores. E hoje estão na macumba. Não é que saíram de uma igreja, placa A, e foram para a placa B. Estão com Jesus, buscando a Deus, independente da placa da igreja. Deixaram Jesus e estão hoje fazendo trabalho para o diabo. Pessoas que um dia mandaram um demônio embora e hoje estão acendendo vela para ele. Aí a gente fica assim, meu Deus do céu. E a salvação? E a alma? Se morreu hoje, para onde vai a alma? Porque você pode conquistar o mundo inteiro, deve conquistar o melhor dessa terra. É promessa de Deus. Só que mais cedo ou mais tarde você vai morrer, porque ninguém vai ficar para a semente. Ninguém vai viver a eternidade aqui na terra. Essa vida passa, dura quantos anos aqui embaixo? 70 anos, pode durar 80. Se chegar nos 90 já vai estar fazendo hora extra. Só que é só isso aí, durar 80 anos se durar. 90 se durar. Ah, mas durou 100, tá bom, 100. Se durar. E depois vai para onde? Aí aqui, em Atos 14, no versículo 19, diz: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Está aí Paulo de novo, que por conta do evangelho, que por conta de Jesus, que por conta de pregar a verdade, que feria as leis dos judeus, foi apedrejado e foi arrastado para fora da cidade, jogado fora da cidade, como se ele tivesse morto. Olha a situação de Paulo. Vamos nos transportar para o lugar de Paulo agora. Você assume sua fé em Jesus, você faz a vontade de Jesus, você serve a Jesus, e o que você recebe? Pedradas. Jogam você fora da cidade, excluem você da cidade, escorraçam você da cidade. Ele está todo ferido, machucado, deram ele por morto. Aí Paulo se levanta no outro dia
e diz: nunca mais vou servir Jesus, nunca mais vou ser dizimista, nunca mais eu volto nessa igreja, nunca mais vou servir a Jesus, porque olha só, servindo a Jesus, o que aconteceu comigo? Foi isso que Paulo fez? Não. Está escrito aí: rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito o quê? Muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. Ele voltou para a mesma cidade que foi apedrejado há um pouquinho tempo atrás. Ele voltou a pregar no mesmo lugar que quase mataram ele. Era para ele falar: eu nunca mais volto. Eu nunca mais piso os pés nessa cidade. Mas embora alguns odiavam ele, tinha outros para ele salvar. Tinha outros para ele pregar o evangelho. Aí você olha para o estado de Paulo e você consegue entender que sujeito macho. Que sujeito valente. Qualquer um de nós pegaríamos isso como motivo para a gente não servir mais a Jesus. Ou pelo menos nunca mais voltar naquele lugar. Tem gente que por muito menos deixa de ser dizimista. Por muito menos ela abandona a fé. Aí Paulo volta naquele lugar, na mesma cidade, e diz assim ainda: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo estava mostrando para eles o seguinte, porque certamente esses discípulos falaram: mas vai voltar, Paulo? Paulo, você tem certeza, Paulo? Paulo, você quase morreu, Paulo. Paulo, a gente viu o seu estado, Paulo. Você vai voltar para aquela mesma cidade, Paulo. Você vai pregar naquele mesmo lugar, Paulo. E Paulo estava mostrando para eles o seguinte: o que importa não são as pedradas, o que importa não são as tribulações, o que importa não são as tempestades, o que importa é a gente permanecer firme até o final, para entrar no reino de Deus. Como nós vamos entrar, eu não sei, mas nós vamos entrar. Como nós vamos chegar lá? Se apedrejado, se esquartejado, queimado, como eu não sei, mas nós vamos ter que entrar lá, no reino de Deus. Então Paulo pegou aquela situação, aquelas pedradas que tudo contribuía para ele desistir, e ele usou aquilo como combustível para acender ainda mais a sua fé, para fortalecer ainda mais a sua fé. Ele usou aquela situação, porque no dia seguinte, para uma pessoa ser apedrejada e ser dada como morta, ele estava sangrando, estava machucado. Ele não levou uma pedrinha assim na cabeça só, não. Para darem ele como morto, ele estava muito machucado. Mas no dia seguinte, quando os discípulos, ele ouviu a voz dos discípulos, ele: opa, tem amigo perto, não tem mais inimigo não. Abriu os olhos e foi pregar em Derbe, mesmo machucado. Volta depois para o mesmo lugar que foi apedrejado e ensina que o que importa é entrar no reino de Deus. O que mais importa hoje para você? Ah, bispo, o que mais importa hoje sou eu ser curado dessa doença. O que mais importa hoje sou eu vencer na vida financeira. O que mais importa hoje sou eu me livrar desse vício. Não, o que mais importa hoje tem que ser você entrar no reino de Deus. Se isso for prioridade, for em primeiro lugar, o que eu mais quero é entrar no reino de Deus. Essas outras coisas, você vai vencer.
Se você, a partir de hoje, colocar na sua mente, na sua cabeça, o que eu mais almejo, o que eu mais sonho, o que eu mais quero, independente de tempo ou de situação, é entrar no reino de Deus. As outras coisas não serão acrescentadas só porque você quer o reino de Deus. As outras coisas serão acrescentadas porque você também vai buscá-las. Você também vai lutar por elas. Mas a sua prioridade é o reino de Deus. O que mais importa é a minha salvação. Depois da minha salvação, agora eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pelo financeiro, eu vou lutar pela saúde, eu vou lutar pelas outras áreas. Eu não vou ficar de braços cruzados. Eu vou plantar para colher, eu vou lutar. Só que sempre com a minha mente, com a minha cabeça no reino de Deus. Se a gente for ler o resumo da história de Paulo, a gente fica meio que entendendo que a gente não passou por nada ainda. Depois, se você abrir em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23 em diante, ele diz assim: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais. Aí ele vai dizendo o que ele enfrentou. Aí ele diz, muito mais em prisões, ele teve muito mais tempo. No tempo que ele se converte e serve a Jesus, ele diz, muito mais em prisões, em açoites, sem medidas, em perigos de morte muitas vezes. Aí ele diz assim, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, que foi essa vez aqui em Atos 14. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Tem falsos irmãos? Tem falsos crentes? Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Aí Paulo vai dizendo, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Ele diz, tudo isso que eu passei, tudo isso que eu venci, tudo isso que eu suportei, Paulo está dizendo, era para eu me gloriar. Era para eu me vangloriar, era para eu empinar o nariz e falar assim, eu venci, eu permaneci, eu alcancei, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Paulo disse, mas eu não tenho nada do que me gloriar. Eu não tenho nada do que estufar o peito e achar que sou melhor do que os outros. Paulo disse, eu não tenho nada que achar que sou melhor do que vocês. Aí Paulo disse, se tivesse que me gloriar, ele diz aqui,
no versículo 2, conheço um homem, do capítulo 12, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, que foi ele. E no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado para o paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Inefáveis é algo extraordinário, do extraordinário. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Paulo falou, se eu tivesse que me gloriar, eu ia me gloriar com razão. Mas eu não faço isso. Se eu tivesse que me vangloriar, porque fui ao terceiro céu, porque vi coisas que ninguém viu, ouvi palavras que ninguém ouviu, eu não estaria mentindo. Eu não estaria me achando melhor, porque eu vi, eu fui, eu estive, eu passei por essas experiências. Mas aí ele diz, e para que não me exoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É comum. Aí, só para terminar, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. É comum de todo ser humano esconder as suas fraquezas. Todo ser humano, ele quer vangloriar-se nas suas vitórias. Ele quer apresentar suas credenciais de que ele é, de que ele faz, de que ele tem condições, de que ele alcançou isso, alcançou aquilo. Tanto é que nas redes sociais você não vê ninguém postando a sua fraqueza. Você não vê ninguém nas redes sociais postando os seus fracassos. As pessoas postam nas redes sociais, principalmente nas redes sociais, aquilo que vai trazer alguma glória. Aquilo que vai trazer alguns aplausos. Ela pode estar chorando, mas ela tira a foto sorrindo, que ela quer mostrar que ela está bem. Sim ou não? É ou não é? Na sua maioria, 99,9%, mostra para o mundo nas suas redes sociais que está tudo bem. E aí um ou outro, ou aqueles que estão sofrendo, começam a achar que todo mundo é feliz e só ele sofre. Porque todo mundo só posta as suas glórias, só posta que está tudo maravilhosamente bem. E na verdade está muito mal, na sua maioria. Mas Paulo estava dizendo, eu faço o contrário. Eu podia me gloriar, eu podia falar que fui terceiro céu, podia falar que eu venci todas essas lutas, perseguições, açoites, isso. Mas ele disse, eu prefiro falar das minhas fraquezas. Eu prefiro falar do espinho na carne. Eu prefiro falar da situação que me faz um ser humano comum, que passa pelas mesmas lutas, passa pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas aflições. E Deus permite isso aqui para a gente entender que não tem nenhum super-homem. Deus permite Paulo falar exatamente essas coisas para a gente entender
que importa é estar com Jesus, independente dos açoites, das pedradas, independente das dificuldades que são inerentes da fé. Aí, é que eu estou pregando aqui, o Espírito Santo está me lembrando dessa outra passagem, que Paulo fala para os Gálatas, capítulo 4, no versículo 12 em diante, o título diz assim, tanto que não tem aqui no telão, porque eu não tinha passado esses versículos para ele colocar no telão, não programei para falar isso. Capítulo 4 de Gálatas, no versículo 12, o título diz, a perplexidade de Paulo. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos. Assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Paulo falando com os Gálatas, quando eu preguei a primeira vez para vocês, eu preguei por conta de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Paulo falou, quando eu preguei para vocês, eu preguei com uma enfermidade, e mesmo com a enfermidade, ou seja, mostrando a vocês a minha fraqueza, a minha situação, a minha condição de enfermo, vocês não me desprezaram. Vocês me receberam como se fosse o próprio Jesus. Vocês me receberam como se fosse o Cristo, como se fosse um anjo de Deus. Porque os Gálatas não olharam para a fraqueza de Paulo, para a condição de Paulo, para a situação de Paulo, mas eles absorveram o que Paulo estava passando para eles, espiritualmente falando. Está entendendo sim ou não? Eu quebrei a perna há um tempo atrás, durante 3 meses não colocava o pé no chão, quebrei jogando bola, e eu fazia reunião sentado, com a perna na cadeira. Eu entrava no altar de cadeira de rodas, mas eu ia fazer reunião, eu ia pregar fazendo reunião, com a perna quebrada. A minha boca está funcionando, a perna pode não estar funcionando, mas a minha boca está funcionando. Então, porque eu estou com a perna quebrada, agora eu não posso falar de Jesus. Qual a enfermidade que Paulo ele se refere aqui? Não sei. Eu sei que o que valeu a pena aqui foi que as pessoas receberam ele, ouviram o que ele tinha para dar, para passar, sem olhar para o lado físico dele, humano dele. Se a gente for olhar para o nosso lado humano, todos nós temos erros e defeitos, ou não? Você acha que eu tenho? Tenho não. Eu sou um anjo perfeito. Todos nós temos erros. Todos nós temos falhas. E todos nós queremos esconder as falhas. Paulo mostrava as suas. Revela as suas falhas para Jesus. Conta para Ele. As suas preocupações, os seus anseios. Joga fora, abandona o seu passado. Tanto de bom quanto de ruim, já ficou para trás. Tem gente que está morrendo hoje, no presente, porque ela está vivendo igual museu do passado.
Tem gente que vive do passado em coisas boas. Ela fica assim, o ano 2000 foi maravilhoso. Mas já foi. Já acabou. Não volta mais. Ou então aconteceu algo no passado e ela está presa no passado. A depressão é o excesso do passado. Ela está carregando o passado nas costas, que está morto. Ela está carregando o passado dela, está um peso, mas ela vive carregando o seu passado. Ela vive com as angústias do passado, ela vive com os pesadelos do passado, ela vive com os traumas do passado, ela vive com as mágoas do passado, porque ela só fica olhando para trás. Ela não olha para Jesus, ela não olha para frente. Ele diz lá em Isaías 43:18, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Deus está dizendo, você não está percebendo que eu quero fazer coisas novas, mas você está preso ao seu passado. Você está se prendendo ao seu passado. A ansiedade é o excesso do futuro. Hoje a gente está em setembro, ela está com a cabeça dela já em janeiro de 2021, em fevereiro de 2021, ela fica querendo saber o amanhã, e a ansiedade está matando ela, porque ela não vive o hoje, ela não está vivendo o agora, ela nem sabe se vai estar viva em 2021, mas ela não vive o hoje, ela não vive o presente. Então a ansiedade é o excesso do futuro, a depressão é o excesso do passado. Coloca a sua vida nas mãos do Senhor Jesus e vive o agora, vive o hoje com Ele. Se entrega hoje, se renda hoje, viva cada dia como se fosse o seu último dia na vida. Às vezes a gente esquece e vai fazer as outras coisas como Marta, mas Jesus está nos lembrando de ficar aos pés dEle, de estar aos pés dEle. Se você já na entrada recebeu a Santa Ceia, se não recebeu, o obreiro vai levar. Nessa nossa oração, nós vamos abortar o passado, nós vamos abandonar o pecado, abandonar o que é ilícito, e vamos ter parte com o corpo e com o sangue de Jesus. Vamos fazer uma aliança com Ele, de servir, de obedecê-lo em tudo. Se você não estava obedecendo, você vai fazer uma aliança para obedecer. Se você teve uma aliança e quebrou, você vai refazer a sua aliança. Virão açoites, virão pedradas, virão dificuldades, mas importa que a gente permaneça com Ele. Importa que você permaneça com Jesus. Pessoas vão se levantar contra a sua fé dentro da tua casa, mas importa que você permaneça com Jesus e mostre para eles, como Paulo mostrou para os discípulos, que importava era entrar no reino de Deus, ainda que fosse com pedradas. Mas o mais importante era a salvação. Amém.